Ainda que talvez ele esteja calado por algum tempo. Isso é o que ele está fazendo, observando este grupo de americanos, viajantes ao inferno, hipócritas, assistentes de igreja. Não é que esteja errado, mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Eu não estou intrigado com a nação ou com as pessoas, porém estou intrigado contra o diabo, que é o que tem causado estas coisas para cegar as pessoas. These blind pastors, preachers, telling them to get out some kind of little man theology. Like to be born again as God keeps His word. Esses pastores cegos e pregadores, permitindo-lhes que tenham qualquer classe de teologia manufaturada, você tem que renascer e Deus guarda sua palavra. Being as blind, Sendo como ele é, better to be sure that there's God. melhor que você esteja seguro de que ele é Deus. Having a form of God that has the mind of power. Tem uma aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Oh, woman, she knew God. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Down. Certain things got worse and worse all the time. Enquanto a botija foi secando, e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo. But God raised it that way. Porém, era Deus que o permitia que assim fosse. Who loves to do that? Ele simplesmente ama fazer isso. He loves to put your faith and test you out of the act. Ele ama pôr sua fé à prova para ver como é que você é. Ele permite que ore por você e que lhe unja com óleo. Ele lhe faz se sentir pior e logo diz ao inimigo: Satanás, prove-o, eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Oh Deus, coloque-me em prova. Eu sei que ele tem tomado a minha palavra. Poderia ele dizer isso acerca de você? Assim foi como ele se expressou acerca de Jó, dizendo: faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Eu sei que ele me ama. Ele tem oferecido holocausto. Ele cumpriu com seus requisitos. Ele tem feito tudo o que ele disse que fizesse. Ele crê. Agora passe-o sobre brasas, se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém Deus o duplicou quando devolveu. Certo, ele o pagará. Ele põe nossa fé à prova para ver se nós realmente cremos que ele é Deus. Aquela mulherzinha não duvidava dizendo: tenho orado, porém eu sou uma indigna gentia. Como você sabe, Jesus falou dela na Bíblia. Ele disse: por acaso não havia muitas viúvas nos dias de Elias? Porém, a única que ele foi enviado era uma gentia. Oh, ela disse: tenho orado, e possivelmente enquanto ela via aquele último pedaço de torta à morte, estava no umbral da porta. Um bocado mais, e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda noite, enquanto as folhas das janelas se batiam,
A terra estava sedenta e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Walked around the house with the little boy, looking through the dark little all out, looking out, looking at the little man. Ela caminhou pela casa, logo olhou seu pequeno filho com seus pequenos pijamas, com seus pezinhos apareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. She walked back and forth with the eyes closed. Walked Caminhou várias vezes dizendo para si mesmo: eu sei que ele é Deus. and they all my confession of everything. All right. For his glory. Tenho feito toda a minha confissão, tenho feito exatamente o que ele tem requerido de mim, e eu estou tão somente pedindo por nossas vidas para a sua glória. Deus a estava observando. Brethren, who not having done someone, bring themselves up having modern television show or something. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezarem, tendo programas modernos de televisão, correndo para o conjunto. Hang on to the word with that woman with the woman with God. Porém, aquela mulher se encontrava só com Deus. They are folks that said the little fellow is God Almighty or something. Estava amanhecendo, ela disse: meu menino tem chorado toda noite, pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer tão somente um cunhado aí? You know that meal? Você sabe, aquela farinha representa a Cristo. The Bible, you know that Christ was the meal offering. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. The meal offering had to be ground with a special butter. Not every little piece of corn the same, because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rest upon it. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço de grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e cada crente crê e descansa sobre isso. Now don't go wandering into your me, I'll be Christ is the same. Yesterday, today, and forever. I'm taking our stand and holding well. I still believe he's the same. Yesterday, today, and forever. Aleluia! Você pode ter quanto crer a sua religião, formal e fria, porém eu creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confesso isto mesmo entre um mundo de infiéis, porém eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um versículo da Bíblia para nós abrir este culto. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós abrimos este culto no nome do Senhor Jesus Cristo e te pedimos a graça sobre nós nesta tarde. Venha falar conosco, Senhor, vem nos ajudar em tudo que nós precisamos para alimentar a nossa alma, Senhor. Deus bendito, abençoa tudo que vai ser feito aqui, tome o controle e o domínio de tudo, Senhor. Ó Deus, pois nós precisamos da Tua ajuda mais uma vez, e por isso nós estamos aqui. Tudo entregamos sobre os Teus cuidados, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Nós damos início a este trabalho para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Somente crer, tudo é possível? Somente crer. Somente crer. Somente
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe. Podem se sentar. Graças a Deus, mais um bom tempo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos louvar e adorar o nosso Senhor como Ele é, na simplicidade e na beleza do seu Espírito. Amém? Vamos começar com o hino 228, do nosso hinário antigo. Irmãos amados, irmãos amados. Irmãos amados, seguir cansados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unido, pois sou remido, não mais temendo e bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, e estai lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Vou pedir para o irmão William vir aqui deixar o teu salmo. Irmão William, próximo hino é o 267. Salmo capítulo 19, versículo 1 a 2. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem,
267. 267. Próximo hino prepara as irmãs que vão cantar. Irmã Luci, irmã Mimi, irmã Mileik. Aí você se prepara para o próximo hino. 267. Saudosa lembrança. Por essas terras de além.
ele eu não posso viver. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o hino das irmãs. Amém. Graças a Deus por mais esse hino de louvor. Vamos cantar aqui o próximo hino. 284, Celeste.
284, Celeste. Próximo hino. Depois desse hino, a irmã Alzelinda pode vir cantar o seu hino também, tá? 284, Celeste. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, ó Salvador, não há de exultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre encantar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me cercando raios benditos, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, onde-se seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Alzelinda. Esperando a manhã gloriosa para dar-nos termino Deus de amor, quando tudo será da cor-de-rosa, lá na santa presença do Senhor. Não haverá necessidade nem de luz, nem de esplendor, nem o sol dará tua luz, nem tampouco o teu calor, porque Jesus é o grande Rei eterno, para sempre será consolador.
cristão que é fiel e verdadeiro e também a noiva do Senhor, como igreja esposa do Cordeiro, estaremos na glória do Senhor. Não haverá necessidade, nem de luz, nem de esplendor, nem o sol dará tua luz, nem tampouco teu calor. Verdade não haverá, nem tristeza e dor, porque Jesus é o grande Rei eterno, para sempre será consolador. Porque Jesus é o grande Rei eterno, para sempre será consolador. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o último hino. É esse corinho. Ele é tudo para mim. Nosso último hino. Ele é tudo para mim. Corinho 37. Corinho 37. Ele é tudo para nós. Cristo Jesus. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Aleluia! Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, tudo para nós. É Ele que está no controle de todas as coisas em nosso reino. Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Ao som do somente crer, tudo é possível. Na plataforma, pastor Tiago Emanuel Santana. Ao som do somente crer. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós chegamos diante de Ti, a Tua presença, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, porque qualquer um pode abrir as Escrituras e ler, mas
transformar e dar vida ao que nós lemos, só o Teu Espírito Santo. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor sabe o que cada um procura e antes mesmo nós pedirmos, Pai. Por isso nós recorremos ao Deus do céu, crendo que aquele que pede receberá. Ajuda-nos nesta noite, mais uma vez, ó Pai, que o homem possa ser deixado de lado e o Senhor possa ter a liberdade do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus Cristo. Senhor abençoe a cada um que aqui está. Nós esquecemos, eu acho que os irmãos entenderam errado ali, que o carro, às vezes na frente, ele atrapalha, o pessoal pede para sair. Eu pedi para eles tirar só o carro e deixar do lado. Não sei se entenderam errado, mas depois a gente vê e conversa com os irmãos aí. Vamos ler São Lucas capítulo 24, verso 25 ao 27. Nesta noite, meditar um pouco. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Podeis assentar? O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Nós estamos meditando a mensagem: tempos modernos são esclarecidos por profecias. E aqui esta passagem que nós acabamos de São Lucas capítulo 24, a partir do verso 25, fala dos discípulos do caminho de Emaús, que eles estavam conversando a respeito do que havia acontecido, que Jesus Cristo havia padecido, e apesar de Jesus em vida ter falado para eles que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue e que no terceiro dia ele seria ressuscitado, e mesmo as mulheres vindo do túmulo falando que ele havia ressuscitado, muitos ainda não creram na palavra. E quando eles estavam no caminho de Emaús, a Bíblia diz que quem lhe apareceu foi o próprio Jesus. E chegou perto deles e a Bíblia diz que mas os olhos deles estavam como fechados para não conhecer a Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus, mas não haviam conhecido quem era Jesus. E muitas das vezes nós estamos caminhando com Ele e não reconhecemos a sua presença, sendo que Ele fez uma promessa ali em São Mateus, que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas o que Jesus repreendeu eles foi porque eles começaram a falar, e Jesus chamou a atenção: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus estava dizendo: mas será que vocês não viram na Escritura que era necessário que isso acontecesse? Será que vocês não viram que era isso que tinha que acontecer? Porque o próprio Jesus falou: derribai esse templo, em 3 dias eu levantarei. Mas se você pegar ali, eu quero abordar aqui a partir do parágrafo, do versículo 27, e começar a entrar na mensagem aqui onde o profeta nos começa a descrever
a conversa de Jesus com ele. Jesus não falou nada contrário à palavra. A Bíblia diz que, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Ele simplesmente começou a citar nas Escrituras que os próprios profetas já haviam falado. E vamos pensar como foi esse diálogo com Jesus. Ali, os discípulos de Emaús caminhando e o Jesus abrindo-lhes o entendimento. Porque a palavra, ela não pode ser diferente daquilo que Deus falou, porque é perfeito. Ele sendo onisciente, onipresente, sabendo todas as coisas, onipotente, todo-poderoso. Então, ele sabia o que ia acontecer antes mesmo do que acontecer. E Jesus começou a falar com eles, e começando por Moisés e por todos os profetas. Agora, entenda isto: é necessário que Jesus abra-lhes o entendimento para compreender e para enxergar as Escrituras. Porque, como nós já dissemos a respeito de revelação, os próprios escribas, fariseus, saduceus, que conheciam a Escritura e estavam esperando por Jesus, quando Jesus apareceu, não o conheceram. Talvez nós estamos esperando por algo e não estamos vendo que aquilo já está conosco, ao ponto que Felipe diz: ó, Jesus, mostra-nos o Pai, que você fala tanto. E Jesus olhou assim: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele queria ver o Pai que estava em Jesus. Ele não conseguia ver. Falou: será que você não está vendo que eu estou aqui? Procurando algo que estava ali. Mas o que o Mobrana chama a atenção nessas Escrituras? Que aquilo já tinha acontecido. Eles conviveram com Jesus e eles não reconheceram aquilo. E o problema que nós vemos hoje não é o que Jesus vai fazer, o que Deus vai fazer, como nós aprendemos, e nem é o que ele fez. O problema é ver o que Deus está fazendo nesta hora. Porque o próprio Jesus repreendeu os fariseus, repreendeu os sacerdotes, os saduceus, dizendo, porque eles sempre alegavam que eles seguiam a lei e os profetas. E Jesus olhou assim: mas foi vocês mesmos que colocaram os profetas ali no túmulo? Foram vocês mesmos que mataram ele? Porque a mensagem, ela tem que ser conhecida na hora, no dia. Não deixe passar isso. Você precisa estar atento, é na hora, é no dia, não depois que a mensagem passou, não depois que a profecia passou. Então Jesus é honesto e tarde de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Eu lembrando aqui no parágrafo 275, mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecias. Ele vem falar: note, ele começou com Moisés, foi o que a Bíblia diz ali, começando por Moisés e por todos os profetas. Deuteronômio 18:15. E você vai ler ali: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como a mim, e a eles vocês escutarão. Porque ele estava mostrando na Escritura sobre a sua vinda, sobre a sua morte. Jesus olhou para aqueles fariseus e disse assim: ó, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Mas quem é você? Examine as Escrituras, examine as obras. Então ele começou, ele citou Deuteronômio 18:15 para ele. Veja,
Deus lhe falou no topo da montanha, e ó que coisa, o trovejar, eles disseram que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. Se você voltar lá atrás, você verá que quando Deus chamou eles para falar ali na montanha, o poder de Deus era tão grande que o povo de Israel ficou com medo. Então eles falaram: não fale mais Moisés, Deus conosco, deixe que Moisés fale. E Deus tomou aquilo como um padrão. Ele disse: a partir de hoje eu não vou mais falar eu mesmo, eu falarei sempre através de profeta. É necessário uma mensagem profética para trazer a mensagem de Deus para o povo, porque como diz em Amós 3, verso 7, que Deus não fará coisa alguma sem anunciar aos seus servos, os profetas. É tão verdade isso, que quando Jesus veio à terra, os escribas que estavam com a Bíblia na mão, Jesus não foi neles. Jesus não foi naqueles que sabiam das escrituras, que estavam lendo. Jesus foi em João Batista no deserto, porque João Batista era um profeta. E Jesus, sendo a palavra vai ao profeta. Não tem como isso. A escritura diz que se acabar, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a maneira de Deus falar ao povo foi estabelecida ali, através do profeta. Até para preparar o caminho, teve que vir João Batista, o anjo ali de Malaquias 3, dizendo que prepararia o caminho do Senhor. E pasmem vocês, aqueles que estavam com Jesus, que eram Messias, não conheceram João Batista, a mensagem de preparação para a vinda do Messias, ao ponto que os discípulos olharam para Jesus, vendo ele, eles dizem: mas não é porque cada escritura diz que Elias tinha que vir primeiro. Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, dizendo Elias do último tempo. Mas daí ele usa outro tempo verbal: mas Elias já veio e vós não conheceis. A mensagem já tinha passado. E olha, alguns conheceram a mensagem de João, que preparava o caminho do Senhor, e não conheceram Jesus, ao ponto que em Atos capítulo 19, alguns discípulos de João encontraram com Paulo, e Paulo falou assim: em que sois batizados? Ele falou: não, mas recebeis vós o Espírito Santo desde que creste. Aí nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Ele falou assim: certamente sois batizados no batismo de João. E falou: certamente João que batizou para o arrependimento, dizendo aquele que viria, que é Cristo Jesus. E Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 19. Mas o que acontece? Eles tinham a mensagem do precursor, mas não tinham o precursado. Não tinha Jesus. Jesus passou, eles não conheceram. Aí Jesus vem e fala: e como foi no dia de Sodoma? Como foi no dia de Ló? Ao tempo que nós estamos vivendo. O que aconteceu no dia de Ló? Havia 3 anjos. Um era Elohim, que estava com Abraão, a semente real. 2 desceram para pregar para as igrejas lá, secando o povo e tirando Ló da tribulação. Ló passou pela tribulação, mas a semente real de Abraão ficou com Elohim. E ele conheceu o dia. Ló não conheceu. Como foi nos dias? Por isso, olha os sinais do tempo. Ele disse: veja, Deus lhe falou no topo da montanha. Então Deus estabeleceu que seria através de profeta. Ele citou Moisés. E ele disse: falaram bem, eu não falarei mais a ele dessa maneira, mas lhe despertarei um profeta. Foi assim que está em Deuteronômio. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem que estabelecer a coisa toda no fim. Tem que ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e faz dizer algo errado. Está vendo? Ela nunca irá ao seminário, ela vai ao profeta.
Qual foi o problema de Davi? Davi não consultou o profeta. A intenção de Davi era boa. A ideia de Davi era boa. Vamos pegar a arca, vamos colocar ela em carro de boi. Mas ele não consultou o profeta, porque se ele tivesse ido a Natã, que era o profeta que estava na terra naquele dia, ele saberia que não era para colocar a arca em carro de boi. A arca significa, é a palavra foi feita para ser carregada nos ombros do sacerdote, os levitas carregaram ela. Por isso, quando tiraram ela do lugar, fora do seu lugar, a mesma ideia sendo boa, causou morte. Aquele homem encostou na arca, porque ela colocou em carro de boi, ela balançou e achou que ela ia cair, e Deus não tolerou, aquilo causou morte. Aquilo que era para ser uma festa virou tristeza, porque estava fora da vontade de Deus. Mas se ele tivesse ido e consultado o profeta, que quando ele falou que ia construir o templo, Natã veio e falou assim: faça o que está no teu coração. Mas depois Deus chamou o profeta: vai lá e fala ao meu servo Davi, que fui eu que tirei ele do curral. Fala para ele que ele não é nada. Fala que fui eu que o levantei. Eu não preciso disso. Vai ser construído um templo, mas vai ser o filho dele, não vai. O profeta, ele veio para colocar as coisas em ordem. E nesse último tempo, precisou de uma mensagem de Elias para restaurar novamente o altar. Porque a Bíblia diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Malaquias 4, 5 e 6. E converterá o coração dos pais aos filhos. Essa parte João Batista fez. E o coração dos filhos aos seus pais. Essa veio o profeta dessa era para trazer. Restaurar o quê? Restaurar a fé dos filhos de Deus. Nós, a fé apostólica. Restaurar novamente o altar. Restaurar novamente o batismo. E nós vamos ver. Mas virá. Ele disse: falaram bem, eu não falarei mais a ele desta maneira, mas lhe despertarei um profeta. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem de estabelecer a coisa toda no fim. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e o faz dizer algo errado, está vendo? Ela nunca irá a um seminário, ela vai a um profeta. E o profeta é enviado de Deus, ordenado. E como se sabe que é? Paulo, quando cruzou com Jesus, ele teve que largar o seminário. Ele teve que ir de volta lá para o deserto. Quem era Paulo? Criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, perseguia os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele viu que aquilo não era suficiente. Ele teve que ir 3 anos e meio no deserto para estudar. E quem revelou, quando ele voltou, ele disse: quem é? Porque eu recebi do Senhor. Depois, através da revelação, a revelação era tão grande que mesmo quando ele, sem ter contato com os apóstolos, 15 anos depois, se encontraram lá em Jerusalém, pregavam a mesma doutrina. Aonde eles batizavam, ele batizava. Aonde ele dava ceia, eles davam ceia igualmente. Porque eles aprenderam, receberam por revelação. Eu fico imaginando que se ele não obedecesse a voz de Jesus, dizendo assim: fica aí no templo, ali em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, o que eles iam sair pregando? Com certeza eles estariam batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus mandou, sim, mas ele mandou para falar em nome. E qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo, eu vim em nome do Pai.
Por isso que eu e o Pai somos um. Por isso que você não encontra o batismo nas Escrituras que não seja a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38, na descida do Espírito Santo, foi o cumprimento de São Mateus 28, verso 19. Não a contradição. Porque precisava que o próprio Espírito Santo revelasse isso para ele. É preciso que Deus te abra o entendimento das Escrituras. Temos tido Elias e capas e tudo mais, e mantos e todo tipo de bobagem que redundou em organizacionalismo com tudo mais. Mas virá a esta terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra sendo a resposta deste dia, que colocará a noiva em ordem. Uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará, isso mesmo, ele apresentará: eis aí está aquele de quem eu falei, veja que virá. Malaquias: eis que vos envio o profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Como que Deus gosta de botar as coisas em ordem? Eu fico pensando nisso. O mundo não gosta de ordem, mas Deus, ele ordena as coisas. Eu sempre digo, não basta estar certo, também tem que estar em ordem. E Paulo, quando ele chegou ali na igreja e viu aquela bagunça dos dons e tudo ali, os dons são maravilhosos, tudo está correto, mas tem que ser colocado em ordem. O falar em língua sem interpretação não adianta nada para serve. Então fale para você mesmo, não interrompa o pregador na hora, porque a palavra, o espírito de profecia é sujeito ao profeta. O outro começou a botar as coisas em ordem. Não permito que as mulheres preguem, a mulher não corta o cabelo, que o homem se trata com pudor, e começou a botar a igreja em ordem, porque ele foi o profeta para os gentios naquela era, Deus, o apóstolo designado antes mesmo dele nascer. Carta de Coríntios. E aí a pessoa vem falar: mas eu não creio nisso que você fala. Olha, o próprio Paulo chegou a usar esse termo ali em Gálatas 1:8: ainda que um anjo do céu desça, ou eu mesmo volte atrás daquilo que eu prego, que eu preguei, fale ao contrário daquilo que eu ensinei, seja anátema, seja maldito. Porque ele sabia de quem ele tinha recebido. Ele falou: ele veio pela demonstração do poder de Deus. Ele tinha recebido a revelação direta de Deus. E tudo o que os profetas disseram acerca dele para esta era, ora, sem dúvida teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isso. Você não gostaria de ouvir aquele sermão ali no caminho? Porque os discípulos veio e falaram assim: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Você está entendendo? Jesus começou a conversar com ele. E lembre-se, você não gostaria de ter ouvido dizer isso, tudo que os profetas disseram. Ele estava dizendo: olha para a Escritura. Lembre-se, ele disse o que os profetas disseram. Lembre-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele mesmo, citando a si mesmo o que ele tinha dito, citando. Agora ouçamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles, agora, pouco antes de parar. Agora eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história, na sepultura e no túmulo, e das mulheres que tinham visto, e de outros que disse que tinham visto, e assim por diante. Eles o informaram acerca disso, e ele continua com a palavra, citando a si mesmo através da palavra. Então ele deve ter citado, o profeta também fala assim, veja, ele deve ter citado Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11:12, desculpa,
porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata. Talvez, a Bíblia diz, ele começou com Moisés e por todos os profetas. Então ele citou Deuteronômio ali 18:15 para ele. Ele deve ter parado de ter falado ali de Zacarias, capítulo 11, verso 12. Não disse que era para ele ser vendido por 30 moedas de prata. Vocês não viram que isso aconteceu? Olha lá o que aconteceu com José, seu tipo perfeito de Cristo. Também foi vendido por 20 moedas de prata. Um tipo perfeito. Mas ele se assentou ao trono do faraó depois do Pai, assim como Jesus. Ele começou no Salmo, ele deve ter falado no Salmo 4, verso 19 para ele, diz: e ele foi traído por seus amigos. Está vendo? Os amigos abandonaram. Judas o traiu. No Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas que foram levantadas para livrar Barrabás e crucificar a Jesus. Jesus devia ter falando essas conversas. Olha, você não viu que os profetas falaram isso? Então isso tinha que acontecer. Ele deve ter citado Isaías 35:7. Mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaías 56. Ele foi açoitado. Salmo 22, verso 22, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A promessa estava acontecendo ali, ó. A profecia estava se cumprindo e ele não estava entendendo o que é que ele está falando ali. Eli, Elis, lama sabachthani. Ele chama por Elias. Mas eles não viram que a profecia estava se cumprindo. E qual o risco de nós, igreja? A profecia nos últimos tempos está se cumprindo. E corre o risco de nós não vermos isso. Salmo 22, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, transpassaram as mãos e meus pés. Isso foi dito pelo salmista há quanto tempo atrás? Talvez eles acharam que o salmista estaria ficando louco. Do nada ele começou: Deus meu, porque me desamparaste? Transpassaram a minhas mãos e os pés. Mas o salmista está ficando louco. Ele estava falando de Jesus ali no Calvário. Isaías 9:6, um menino nasceu, uma virgem conceberá. A virgem concebeu e estava falando o quê? Não, ele é um filho ilegítimo. Ele apareceu ali ao ponto que o próprio Natanael, com aquele pensamento, disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque a fama de Nazaré não era boa. Mas Felipe veio e falou: vem dar uma olhadinha. Não deixa o diabo colocar espantalho em volta da palavra de Deus. Vem dar uma olhadinha. Tem coisa boa para você aqui. Enquanto uns chamavam de Beelzebul, alguns bateram na cara dele, rasgaram as suas vestes, não sentiram nada. Mas aquela mulher com fluxo de sangue tocou em suas vestes com fé. E aquilo fez Deus parar. A Bíblia diz que se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, que agrada a Deus, é fé. E fé não olha obstáculo. Todo mundo estava lhe tocando. Saiba que por aquela mulher estar com fluxo de sangue, a mulher era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. Se tocasse em alguém, quando a mulher estava com fluxo de sangue, aquela pessoa também ficava impura. Mas quando ela tocou em Jesus, aquilo lhe causou cura. E você vê que foi um toque diferente, porque todo mundo estava tocando nele. Mas aquele toque, mas esse toque foi diferente. Saiu força de mim. E em vez de deixar ele impuro, aquilo deixou ela pura. Deus, tua fé te salvou. Ah, se nós pudéssemos tocar nele com essa mesma fé. Aquela mulher veio e chamou ele de filho de Davi.
ela não podia se chamar ele, ela não tinha o direito de se chamar ele de filho de Davi, porque filho de Davi era para os israelitas. Ela era gentia. Jesus olhou e falou assim: não é. Como pode eu pegar o pão, né, dos filhos e lançar os cachorrinhos? Mas aquela mulher tinha tanta fé que aquilo não foi um obstáculo para ela. Eu não preciso do pão, eu preciso apenas de uma migalhinha. Jesus olhou: grande é a tua fé. Vá, tua filha está curada. Ah, se ela tivesse parado no primeiro obstáculo. Quantas pessoas recebem uma má resposta e saem reclamando, saem brigando? Imagine se ela tivesse parado no primeiro obstáculo. Jesus chamou ela de cachorro. Por que ele fez isso? Ele sabia, ele tinha uma lição para dar. A fé não olha o obstáculo. Ela sabia que ela precisava de algo e sabia que Deus tinha algo para dar. Olha, Jacó precisava de algo. Ele ficou a noite inteira brigando com ele. Falou assim: você não vai sair daqui enquanto você não me dá o que eu preciso. Aí nós falamos que somos filhos de Abraão e não conseguimos esperar 24 horas. Abraão esperou 25 anos, mas não duvidou da promessa. Ela não blasfemou. Ela não saiu xingando, não saiu brava, não. Ela confiou, ela sabia que ele podia dar. E ela sabia. E muitos judeus não saíram com aquilo que queriam, mas ela saiu. O centurião saiu e falou assim: eu vou lá. Jesus falou: eu vou lá orar por ele. Não, só fala uma palavra, eu nunca vi fé igual essa em Israel. Apenas uma palavra fala que eu sei que o meu servo será curado. É esta fé que Deus procura. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos? Vamos, porque a Bíblia diz para fazer isso, São Marcos 16. Mas a fé verdadeira é aquela que você não precisa ver, você simplesmente crê na palavra de Deus. Não precisa nem lá, fale uma palavra tua. Isso vai curar o meu servo. Vai, o teu servo já está curado. A tua fé tem que ser essa. A fé do gentil é essa. A do judeu precisou que ele fosse lá, mas a fé do gentil era essa. Ela não olhou o obstáculo. Irmão, se você estiver tão determinado para ver Jesus como Zaqueu estava, ele era, a Bíblia diz que a multidão não deixava ele ver, ele era baixinho, você vai sair com ele daqui esta noite. Zaqueu hoje convém pousar nas que convite, né? Mas irmão, reconhecer a presença, eles não tinham reconhecido. E também o Salmo 22, 18. E ele repartiu suas vestes entre si. Jesus deve ter citado isso para eles. Isaías 7, 14. Uma virgem conceberá. Salmo 27, 7 e 8. Fizeram deles escarnecido por seus inimigos. Aquele que supunha fosse os seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, nem o osso era para ser quebrado, mas transpassaram-lhe as mãos e os pés. Em Isaías 53, 12, morreu os malfeitores. Ele foi crucificado, porque esse salário ele foi crucificado por um ladrão ao lado da cruz. Mas Jesus deve ter citado, você lembra que Isaías 53, verso 12, fala isso? E Isaías 53, 9, morrido, sepultado por irmão rico, foi sepultado ali na sepultura de José. Em Isaías 53, no Salmo 10, 16, 10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Aí vocês viram que tudo isso aconteceu, agora vocês não estão crendo que ele ressuscitou? Vocês não estão crendo que ele saiu da sepultura? Olha, vocês viram que tudo que está na Escritura, e aqui no Salmo 16, 10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Será que você não pode crer, você tem que ver?
Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus encontrou os discípulos, ele lançou sobre eles a vossa incredulidade, porque eles não tinham crido naquilo que as Marias falaram. Ele ressuscitou. Se eles tivessem simplesmente olhado pelas Escrituras, não haveria dúvida. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse: não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Por isso que ele ressuscitou antes do terceiro dia, porque a partir do terceiro dia a carne começa a se corromper. Eu não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu ali no inferno, no Hades. Para quem não sabe, antigamente, o paraíso e o Hades era junto. Havia apenas um abismo que separava. Por isso que aquela feiticeira pôde chamar Samuel, porque ela podia entrar até aquela região dos perdidos. Hoje não é mais, não. Hoje não é mais permitido isso. Foi o que em Efésios 4 diz que ele desceu lá, ele tirou o cativo do cativeiro, ele levou o cativo ao céu, ele tirou aqueles que eram dele. A Bíblia diz que ele pregou para as almas encarceradas ali no tempo de Noé. Ele foi lá e tirou aqueles que eram seus. Então até ali, antes de Jesus era junto, ali o feiticeiro podia chegar, as coisas, mas hoje não pode mais. Deus separou isso. Tanto é que na parábola do jovem rico, que quando ele fala ali de Lázaro, e o jovem rico olhava Lázaro no seio de Abraão, parecia que estava tão perto. Ele dizia assim: molha a sua língua e coloca o seu dedo na minha língua aqui, para mim sentir o frescor. Ele achou que estava perto, mas havia um abismo ali que ia apenas separar, era junto. Mas Deus separou isso. Ela não só separou, tirou todos aqueles seus filhos de Abraão, Isaac. A Bíblia diz que eles foram vistos durante os 40 dias que Jesus ficou ali na terra. O santo viu Sara. Sara andou com Abraão dizendo ali em Jerusalém: Sara, esta é a cidade que ele nos chamou. Está aqui a promessa. E ele levou eles ao alto e cumpriu o salmo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor diz: abrir as portas eternas e deixar entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele levou os salmos lá. Ele cumpriu. Malaquias 3. Aí Jesus deve ter falado: João Batista foi seu precursor. Então, quando chegou ali no rio, ele olhou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumpriu as Escrituras e todos os tipos. Que conversa deve ter sido? Que conversa! Mas sabe, irmão, e Jesus fez, depois que chegava na cidade, fez que ia embora. Falou: vem aqui, fica aqui conosco. Está tão boa a conversa. Fica conosco. Fica mais um pouquinho. E quando ele foi partir o pão, então os olhos se abriram, eles o reconheceram. E quando eles reconheceram, eles não puderam mais ficar quietos. Viajaram o dia inteiro, a noite inteira. Na mesma hora saíram correndo e voltaram lá onde estavam os apóstolos. Nós o vimos. Ele está vivo. Ele apareceu para nós. Oh, irmão, algo quando você vê Cristo, você reconhece, você não consegue ficar quieto. Você tem que falar dele para as pessoas. A sua vida tem que condizer com a dele. Porque se você é cristão, cristão significa ser como Cristo. E quando um crente é renovado, nascido da água e do Espírito, ele não consegue esconder aquilo. Como o próprio Pedro, mesmo praguejando. A Bíblia diz que ele, quando estava negando a Jesus, ele praguejou. Ele não conseguia negar: você é um dele, você fala como dele. Ele não conseguia, talvez, falar um palavrão, talvez não conseguia falar. O comportamento dele era diferente. A Bíblia diz que lá
em Atos, quando chamaram os discípulos depois da ascensão de Jesus para o confrontar pela ousadia, eles viam que, pela maneira deles falar, eles sabiam que eles haviam estado com Jesus. É tão bom ser o sal da terra, dar sabor. A pessoa vê e diz: isso é diferente. Você não precisa ser aquele crente chato que fica importunando um ou outro. Não, mas o seu comportamento, você é diferente, você age diferente. Isso traz paz, isso traz conforto. Então, se as coisas estão difíceis, lembre-se, Ele prometeu que estaria conosco. Lembre, Ele está fazendo uma obra nesta era, tirando aqueles que são dele para vir fora do mundo, para trazê-lo para dentro da casa de Deus, sair dela da povo meu. E todos os tipos dos quais ele pôde ter ido, até mesmo a Isaac sendo o tipo dele sobre o monte. Isaac, deve ter citado sobre Isaac. Abraão, depois de ter um único filho, iria sacrificar. Ali representava Deus sacrificando o seu único filho por nós. Mas no lugar dele veio o cordeiro inocente, parou na brecha. Sobre a montanha onde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22, foi agora que eles começaram a ver que tinha cumprido estas escrituras, que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então, depois que já era tarde, que eles começaram a ver: bem, espera um minuto, sabe uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Eles souberam, eles não tinham sido informados das Escrituras, mas aqui todas essas coisas eram para acontecer na cruz. Todas essas coisas, nestes tardes do coração, para entender tudo que os profetas disseram, como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Eles ainda não entendem. Sim, isso mesmo, porventura não ardia em nós o nosso coração. Eles disseram: não admira que o coração deles ardesse, as profecias que eles estavam dando que havia se cumprido. Então eles começaram a entender que seu amigo, o homem de quem comeram, com quem conversaram, com quem se associaram, com quem pescaram, deitaram na floresta, que isso cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali estavam, eles tinham caminhado 6 milhas, 9,5 km. Pareceu um tempo muito curto. Eu suponho, e tinha ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia. A distância onde eles estavam dava 9 quilômetros e pouco, 6 horas de caminhada, e parece que foi curto, mas é que eles estavam na presença de Deus. Você imagine quando chegar à eternidade, como vai ser aquela presença na eternidade? Não vai se cansar. Você vai ter, se você quiser falar 500 anos com o teu irmão, com o seu vizinho, com aquele, você vai ter, mas você sabe que você vai ter mais 500. O tempo não conta. Ali é uma demonstraçãozinha na presença de Deus. Pai, Elias comeu aquela comida, passou 40 dias com aquela força daquela comida, como se não fosse nada. Pai, pareceu um tempo muito curto, eu suponho. Eles tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia, me indicaram um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite. Estava ficando um pouco tarde do tempo do entardecer, a luz do entardecer tinha chegado. É o mesmo tempo agora, e haverá luz no entardecer. A luz do entardecer chegaram. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Eventos esclarecidos por profecia, a mesma coisa, a luz entardecer prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para o evento que estão acontecendo. Irmão, o sol se nasce no Oriente. A mensagem começou pelo Oriente. Deus tem 3 Bíblias. A primeira Bíblia é do céu. E você vai ver que o primeiro zodíaco que aparece é Virgem, porque ele veio através da Virgem Maria. O último é Leão, porque ele virá como o leão da tribo do Judá. O outro é a natureza. E a outra é esta Bíblia aqui, que nós temos impressa. E a natureza, ela tipifica algo espiritual. O sol, ele nasce lá no Oriente, assim como a mensagem nasceu no Oriente. E ele veio caminhando, ele vai se pôr aonde? No Ocidente. Então a mensagem, ela termina aqui no Ocidente, para ele nascer novamente no Oriente. A mensagem está no fim do entardecer. Por isso que ele falou, e haverá luz no entardecer, porque daqui uns dias ele vai voltar para o judeu, como José apresentou para os seus. José teve um tempo com os gentios. A noiva dele era gentia e ela ficou no palácio. E nesse tempo que ela ficou no palácio, que foi o casamento, José representando Jesus, nós teremos o casamento da boda do cordeiro, lá enquanto há a tribulação. Mas nesse tempo, Deus irá voltar e tratar com os judeus. Nós estamos indo novamente para isso. E ele volta e se apresentará para o judeu, como ele foi traído pelos seus irmãos. José foi traído, Jesus também foi, e eles não reconheceram, mas depois eles vão ver, os olhos serão abertos, e aí se cumprirá as Escrituras. Nada está fora das Escrituras. Como eu disse, como nós aprendemos, tudo que tem acontecido em nossa vida, em nosso tempo, ou é a vontade de Deus, e se não for a vontade de Deus, é permissão de Deus. Amém. Nada está encoberto. Ele sabe todas as coisas. Eu me sinto tão bem em estar na mão de um Deus que sabe todas as coisas. Pode ser que amanhã eu chegue no meu serviço, pode ser que você chegue na sua casa, você seja pego de surpresa, o médico te pegou de surpresa, ou a enfermidade, a doença, o problema, a dificuldade financeira te pegou de surpresa. Mas o nosso Deus não foi pego de surpresa. É tão bom estar na mão de um Deus desse. Ele deixou tudo com as suas profecias ali, e tudo está na mão dele. O diabo chegou a pedir Jó para ele, não vai, eu vou fazer ele negar. Não, pode ir. Só que quando ele saiu correndo para acabar com a vida de Jó, falou, pera lá, mas não toque na sua vida. Você pode tirar os seus filhos, você pode tirar a sua riqueza, você pode tirar a tua mulher, mas você não vai tocar na vida dele. Enquanto ele não permitir, ninguém acaba com você. Enquanto teu plano estiver terminado aqui, ninguém acaba, irmão. Ele tem todas as coisas sob controle. E é tão bom, eu falo, estar na mão de um Deus desse. Creia em sua palavra e você receberá aquilo que você precisa. É promessa.
Aleluia. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação. Família agradece a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu ao irmão William, Gabriel, meu filho. Vai estar concedendo amanhã, 12 anos de idade. Se a irmã quiser usar o microfone. Glória a Deus. Todo aquele que avisa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro, o Senhor te livrará, também da peste perniciosa, Ele te preservará. Com carinho e com ternura, o meu Deus te abrigará, debaixo de suas asas, seguro tu estarás. Nada temerás noturno, tampouco a flecha hostil, pois 1000 cairão ao teu lado e à tua direita 10.000, porém não serás atingido, somente olhando verás a recompensa dos ímpios, que Deus lhes retribuirá. Só nele confiarei, com ele eu viverei.
avisaram, tivemos uma visita aqui, não deu tempo de falar. E só teve que ir cedo porque ela trabalha de madrugada, então ela... Ah, sim, ela é bem-vinda, aqueles que também nos acompanham. Depois a gente vai ver os irmãos ali. Vamos tentar ver quem é. Irmãos, domingo que vem, sábado nós teremos lá, vamos lá estar em Canoinhas, 3 Barras ali. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês, eu não vou estar aqui. Eu vou estar em Irati, a ceia de Irati é o primeiro domingo do mês, a gente não tem que ver como que a gente vai fazer. Eu pedi para o irmão Vitor, falei com ele para pregar, a gente vai revezando. O próximo tem o irmão Emílio aqui para pregar e o cantar também, revezando ali até as coisas se estabelecerem. Mas pregar a gente vai fazer uma escala e apesar de ser pouquinha gente, tem bastante trabalho. Deus tem nos ajudado, né? Nós estamos felizes. E quinta-feira, Ele nos permitindo, culto de oração, nós estaremos aqui. Sábado, na Canoinha, aqueles que podem ir, puderem ir. E domingo a gente não vai estar aqui, mas daí os irmãos vão pregar, a igreja aberta. E no segundo domingo do mês, aí a nossa Santa Ceia aqui. Nós sempre faremos a nossa Santa Ceia no segundo domingo do mês, né? Vamos pôr de pé. Irmão Hamilton, você despede nós em oração. Senhor, nosso Deus e bendito Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade pela qual o Senhor tem nos dado, Pai. Pela leitura de Sua palavra, assim cremos que fomos abençoados. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que nos visitaram hoje à noite. Vai a eles a paz do Senhor Jesus, que esteja com todos. É o que nós desejamos neste momento. Continua conosco no decorrer desta semana, abençoando a cada um de nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Graças a Deus. Abençoe o outro e até o próximo.